Boa noite a todos que estão aqui ou no link. Vamos iniciar nossa live, nossa leitura hoje, em capítulo 46. Como vimos ontem, né? José se revelou aos seus irmãos. O pai já sabe dele, Jacó já sabe que ele está vivo, e agora ele pede para os irmãos voltarem, trazerem o pai, trazerem a família. Tem aquele momento de super emoção, que, né, tem o perdão solto ali, tem tudo isso, e agora vai ser, acho que, a recompensa de todos esses anos de Jacó sem ver o filho. Foram 22 anos, se não me engano. Perdi o número da conta aqui agora para lembrar muita coisa, mas foram 22 anos, se não me engano, sem ver o filho. Então agora chegou o momento de encontrá-lo, né? Então vamos iniciar. Fazer oração e agradecer, agradecer primeiramente, né, a Deus por esse encontro maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos proporciona, nos coloca unidos aqui, independente do horário, do dia de cada um, de como foi o dia de cada um. Estamos aqui unidos para ouvir Sua palavra, alimentar nosso espírito, e hoje com essa história linda que está quase acabando de José, filho Jacó, o pai Jacó. Estamos aqui pedindo para que o Senhor faça sempre na nossa vida milagres, em que a nossa vida vai ser testemunha deles, que as nossas palavras serão testemunhas desses milagres na nossa vida, assim como vimos ontem uma história linda, vamos continuar vendo ela hoje, uma história linda de fé, história de perseverança, de obediência, que nós possamos também, Senhor, sermos sempre influenciados por todos os personagens que o Senhor deixou na Bíblia, todos esses que fazem diferença, que fazem sentido na nossa história e na nossa, na como é a palavra? Eu esqueci a palavra, mas que o Senhor nos lapida de forma com que possamos estar sempre prontos, sempre disponíveis a te servir, a servir o próximo. Então, obrigada, Jesus, obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada por essa oportunidade, que o Senhor nos livre de todas as distrações e que tenhamos uma linda live. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 46. Israel, aqui é Jacó, partiu, lembrando que, né, sempre quando tem algo de lindo, ou quando é um elogio, alguma coisa, Deus retrata Jacó como Israel. Então Israel partiu com tudo que lhe pertencia, e ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Aqui é Deus sempre mostrando que não importa as circunstâncias, quanto tempo depois, o que vai acontecer, uma promessa dada é sempre uma promessa cumprida. Ele é um Deus fiel. Então ele vem e fala para ele: pode descer para o Egito, pode ir para o Egito, não tem problema você ir para o Egito, porque eu farei de você uma grande nação lá. Então sabemos que até esse momento a população que tem dos hebreus lá é só esse povo pequeno, de Jacó ali, né? E José, que é o que está lá agora. E que a fome alcança todos, e José é o único que tem a possibilidade de matar a fome de todos, né? Sendo governador. Então, e administrador daquela terra. Então, o que que acontece? Deus está relembrando ele aqui dessa grande nação. Mas tá, então não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum hebreu naquela época, só a família que estava ali junto com Israel, ou Jacó, e José. Não tinha mais absolutamente nada, absolutamente ninguém. E aí, agora as nações vão, a grande nação, né, que é Israel, especificamente Israel, que a gente conhece mesmo, Israel, ela vai nascer porque as tribos estão nos filhos, que agora vai ser mostrado para nós. Lembrando que Jacó ele vai adotar dois filhos de José, né? Os dois filhos de José. Então, a gente vai ver aqui as nações iniciando a história de cada uma, a jornada de cada uma. Porque até o presente momento ali, a gente não está vendo elas crescerem, elas andando para lugar nenhum, elas indo para a Terra Prometida, ou elas sendo escravizadas, ou elas sendo libertadas, ou isso, ou aquilo, a gente não está vendo nada. A gente está vendo a história de uma pessoa especificamente, né? Que é José,
junto com a história de seu pai, que é Jacó, e agora elas se juntam para que comece, né, os outros livros da Bíblia, no sentido de as outras histórias que Deus quer, obviamente, nos levar até Apocalipse. Então agora a gente vai encerrar, a gente está encerrando, né, daqui a 3 lives, acho que são 4 lives, aqui 4 lives a gente encerra Gênesis, e aí depois de 422 anos sem ter Deus, sem ouvir Deus, sem falar de Deus, sem oferecer sacrifícios a Deus, sem obediência a Deus, eles são escravizados no Egito, né? Assim que José morrer. Então, nesse período agora, a gente vai estar finalizando essa história para começar o restante das histórias, que daí, obviamente, vem até a promessa de Cristo, a promessa da vinda, né, do Salvador, do Redentor, do Messias e tudo mais. Então, nesse momento aqui, a gente está quase encerrando essa história de José, Egito, Jacó, mas é o início das tribos. É o início de cada uma, para onde cada uma se dispersou, para onde cada uma foi, para onde quer vem quem vem de qual e tudo mais. Cristo, Davi, Cristo, é, Paulo. A gente tem também de Paulo, apóstolo Paulo. A gente também vai falar sobre isso lá na frente, quando chegar a parte das tribos. Então, é isso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um momento. Espera aí. Dei um minuto. Tá, vamos lá então agora. Pera. Desculpa, gente, preciso só fazer isso aqui um minuto pra gente iniciar. Pronto. Então, agora vamos iniciar, não, vamos continuar, né? Só essa explicação que eu parei. Eu mesmo, Deus está falando ainda. Eu mesmo descerei do Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos, no sentido de, né? Ele vai falecer e ele vai ver o pai dele, mas aí ele vai estar junto com o pai dele. Então, é isso que ele está dizendo. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, Israel, seus filhos, suas mulheres nas suas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito: Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão. Então, aqui está começando o primeiro filho, o segundo, está indo pelos filhos falando dessa ordem, tá? Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Então, aqui já mostra que já misturou como diz, misturou as tribos. Pode se falar raça? Acho que sim, né? Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Perez: Esrom e Ramu. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Azer: Ina, Isvá, Isvi e Berias. E a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel.
Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. E esses nomes vai ficar na mente da gente daqui para lá para frente, ok? Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, que deu a Jacó. Digo que os filhos que deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ia a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. 22 anos de choro aqui. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a sua família, a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em quem vocês trabalham, respondam-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fazem os nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, o que acontece? Só um minutinho, peraí. O que acontece? Os egípcios, eles eles desprezavam, como está escrito aqui, eles desprezavam os pastores, né? Os pastores mesmo, não é pastor de igreja, os pastores que cuidam do rebanho. Então, ele estava explicando que ele ia pegar os pastores, os homens, né, que são pastores, eu direi que os homens são pastores, e aqui, quando o faraó perguntar, eles deveriam dizer, a gente cria os rebanhos desde pequenos, né? Outra forma de dizer, sem ser que são pastores, porque eles são desprezados pelos egípcios, e não era isso que ele queria para a família dele, obviamente. Enfim, é isso, terminamos a live aqui hoje. Amanhã a gente volta com o capítulo 47, já está acabando. Agora faltam 4, quer dizer, contando com 47, já faltam 3 capítulos para a gente terminar Gênesis, e aí a gente vai entrar em Êxodo. E aí, depois que a gente começa Êxodo, é, são várias histórias ao mesmo tempo. A de Moisés vai demorar mais um pouco também, mas são várias histórias ao mesmo tempo, então vocês vão ficar, assim, a gente vai ficar muito mais ligados, assim, em nomes, em histórias, isso e aquilo, porque agora já começa as outras, né? Enfim. É isso. Finalizamos. Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã não, amiga, amanhã é sábado. Ai, segunda-feira. Obrigada, Lu. Segunda-feira, se Deus quiser. Perdidinha. Segue. Beijo, Um beijo. Até mais. beijo para Bom final de todos. semana. Beijo, meus amores. Ana. Um beijo. Rubi. Beijo.